Você já imaginou como seria viver em uma cidade destinada à destruição, e mesmo assim encontrar salvação em meio ao caos? Você já pensou que Deus pode escolher alguém improvável, em um lugar improvável, para realizar algo grandioso? Esta é a história de uma mulher que no meio da perdição encontrou redenção. Uma mulher desprezada pela sociedade, mas lembrada por Deus. Raabe não era uma princesa, nem uma profetisa. Era uma prostituta em Jericó, uma cidade corrompida e condenada. Aos olhos humanos, ela não tinha valor algum. Mas aos olhos do Altíssimo, ela era a peça-chave para o cumprimento de uma promessa antiga. Enquanto muitos apostariam na sua ruína, o Senhor viu sua fé. Uma fé que floresceu em um solo árido. Uma fé que desafiou reis, muros e exércitos inteiros. Uma fé que a tirou das sombras da vergonha para colocá-la no meio da história de redenção do mundo. Imagine por um momento. Tudo que você conhece está prestes a ser destruído. As muralhas que protegem sua cidade tremem ao longe. Soldados poderosos se aproximam, enviados por um Deus que você mal conhece. E você sozinha precisa decidir, confiar no que sempre conheceu, ou crer em algo que ainda não pode ver. A decisão de Raabe mudou não apenas o seu destino, mudou também a história do povo de Israel. E ainda hoje ecoa nas páginas da Bíblia como um testemunho vivo de que Deus não vê como o homem vê. Ele escolhe os improváveis para confundir os fortes. Ele transforma vidas perdidas em histórias eternas. Hoje vamos caminhar por esta história juntos. Vamos sentir o medo que assolava Jericó. Vamos presenciar a ousadia de Raabe. E acima de tudo, vamos nos inspirar na certeza de que não importa onde você esteja, Deus pode reescrever a sua história. Se prepare para conhecer uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Se prepare para se surpreender com a força da fé que nasce onde menos se espera. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho. E continue no vídeo, porque no final teremos uma oração poderosa baseada na história de Raabe, para fortalecer a sua fé. Jericó era uma cidade imponente. Seus muros se erguiam como gigantes de pedra, desafiando qualquer exército que ousasse aproximar-se. Vista de longe parecia intransponível, uma fortaleza de poder e orgulho. Dentro de suas muralhas a vida fervilhava em um misto de riqueza, idolatria e decadência. As ruas estreitas, cheias de poeira, eram palco de mercados barulhentos, rituais pagãos e festas que se estendiam noite adentro. A cidade era movida por uma fé distorcida, voltada a deuses falsos que exigiam sacrifícios cruéis e ofereciam, em troca, apenas ilusões de proteção. Em meio a esse cenário de caos e corrupção vivia Raabe. Ela era conhecida por muitos, mas respeitada por poucos. Seu lar, construído sobre o muro da cidade, tinha duas faces, uma voltada para o interior de Jericó, onde a vida seguia sua dança de excessos e vícios, e outra voltada para o deserto, para o desconhecido. Era como se, sem perceber, Raabe sempre tivesse vivido entre dois mundos, entre o velho e o novo, entre o que estava condenado e o que Deus estava prestes a inaugurar. Raabe era uma prostituta. Seu nome era sussurrado com vergonha por alguns e com desejo por outros. Ela carregava no corpo as marcas de uma vida difícil, mas em seus olhos havia algo que poucos notavam, uma chama viva, uma sede de algo mais. Enquanto muitos se entregavam aos seus deuses de barro e ouro, Raabe ouvirá rumores, histórias de um povo estranho que vagava pelo deserto, liderado por um Deus invisível mas invencível. Falava-se que este povo havia derrotado reis poderosos e atravessado mares secos. Falava-se que seu Deus não era como os deuses de Jericó. Ele era real. Ele era vivo. Ele era temido. E Raabe, em seu coração ferido, começou a acreditar. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Sentia no ar, como uma tempestade que se anuncia muito antes das primeiras gotas caírem. Enquanto seus vizinhos riam e zombavam, ela observava. Enquanto festejavam, ela se perguntava. E enquanto todos confiavam em suas muralhas, Raabe começou a confiar em algo muito maior. Ela não sabia como nem quando, mas acreditava que aquele Deus desconhecido poderia ser sua salvação. E quando a oportunidade surgisse, ela estaria pronta. Assim, em meio ao luxo decadente de Jericó, uma semente de fé brotava em um terreno inesperado. O coração de uma mulher desprezada. A tensão era palpável em Jericó. Embora seus habitantes se recusassem a admitir, o medo já rondava como uma sombra crescente. O povo de Israel havia cruzado o Jordão, e seu Deus, o Deus que partirá mares, agora marchava em direção à cidade. Raabe ouvia os boatos trazidos pelos viajantes que passavam discretamente. Eles contavam sobre os milagres realizados pelo Deus dos Hebreus, sobre cidades inteiras sendo entregues em suas mãos, sobre muralhas caindo, sobre reis sendo derrotados como folhas ao vento.
Dentro dela, o medo se misturava à esperança. Então, numa noite em que a lua parecia mais pálida e os ventos mais fortes, 2 homens chegaram à cidade. Eles eram diferentes. Seus olhos atentos. Seus passos cautelosos. E de alguma forma, Raabe soube. Eram espiões. Espiões enviados por Israel para reconhecer Jericó antes da batalha. Eles precisavam de abrigo, de um esconderijo. E em toda a vastidão de Jericó, não havia lugar mais improvável para se refugiar do que a casa de uma prostituta. Movida por algo maior do que o medo, Raabe os acolheu. Abriu as portas de sua casa e com um olhar firme, sinalizou para que entrassem rapidamente. Ela sabia o risco que corria. Se fossem descobertos, ela seria julgada como traidora e morta sem misericórdia. Mas a fé que havia crescido em seu coração falava mais alto. Pouco tempo depois, guardas de Jericó bateram à sua porta. Sabemos que homens de Israel entraram aqui. Entregue-os. A voz dos soldados era dura, ameaçadora. O coração de Raabe martelava em seu peito. Mas com uma calma sobrenatural, ela respondeu: é verdade que vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando anoiteceu, eles partiram. Sigam rápido, talvez os alcancem. Enquanto falava, os 2 espiões estavam escondidos no terraço de sua casa, debaixo de feixes de linho que secavam ao sol. Era um plano arriscado, mas Raabe não hesitou. Depois que os guardas se foram, Raabe subiu até o terraço. Ali, sob a luz das estrelas, ela revelou seu coração. Sei que o Senhor entregou esta terra a vocês. O medo de vocês caiu sobre nós, e todos os habitantes da terra estão desmaiando de medo. Ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês. Sabemos que destruíram os reis amorreus. O Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe, a prostituta desprezada, confessava sua fé. Ela declarava diante dos próprios enviados de Deus que acreditava em sua soberania. Então ela fez um pedido. Jurem pelo Senhor que assim como eu usei de bondade com vocês, vocês também usarão de bondade para com minha família. Salve a vida de meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs, e tudo o que lhes pertence. Os homens juraram. E como sinal, deram a Raabe uma orientação simples mas vital. Amarre um cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a escapar. Quando viermos conquistar Jericó, todos que estiverem sob seu teto serão poupados. Enquanto a cidade mergulhava em medo e negação, a casa de Raabe tornou-se um farol de esperança. E assim a mulher que todos julgavam como perdida se tornava o elo de redenção para sua família inteira. O dia da batalha chegou. Do alto das muralhas, era possível ver o exército de Israel se aproximando. Não em formação de guerra tradicional, não com carros de combate ou arietes, mas com trombetas, com a arca da aliança à frente, e com o som retumbante dos passos, em silêncio. Jericó inteira assistia atônita. O que pensavam? Que seria fácil vencê-los. Que bastaria confiar nas muralhas milenares. Mas Raabe sabia a verdade. As muralhas que protegiam a cidade não eram nada diante do Deus de Israel. Durante 6 dias Israel marchou ao redor de Jericó, uma vez por dia. Sem levantar espada. Sem lançar uma única flecha. Dentro da cidade, o medo crescia a cada volta silenciosa. O coração de Jericó tremia mais a cada passo dos israelitas. Na casa de Raabe, o cordão vermelho pendia da janela, balançando ao vento como uma bandeira de fé. Cada batida à porta, cada eco de passos nas ruas era um teste para seu coração. Ela reuniu sua família, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e os manteve dentro de sua casa, sob a promessa feita pelos espias. Então veio o 7º dia. Ao nascer do sol, Israel marchou não uma, mas 7 vezes ao redor da cidade. O som das trombetas enchia o ar como trovões divinos. O povo de Jericó espreitava por trás das muralhas, tremendo. E na 7ª volta, ao soar a última trombeta, o povo de Israel gritou. E as muralhas de Jericó, que haviam resistido a séculos de guerras, que haviam protegido a cidade contra inúmeros inimigos, despencaram ao chão como se fossem feitas de areia. O chão estremeceu. A poeira subiu como um manto sobre a cidade. O impossível acontecia diante dos olhos atônitos de todos. Mas em meio à destruição, uma parte da muralha permaneceu de pé, a casa de Raabe. O pequeno lar construído sobre o muro, o mesmo lar que todos desprezavam, agora era rocha firme em meio ao colapso. Os soldados invadiram Jericó, obedecendo a ordem de Deus de destruir tudo. Homens, mulheres, animais, e até mesmo o ouro e a prata seriam dedicados ao Senhor. Mas antes que a destruição se completasse, os 2 espias, fiéis à promessa que haviam feito, foram diretamente à casa de Raabe.
Eles bateram a porta, encontraram a mulher de fé, sua família reunida e o cordão vermelho ainda balançando ao vento. E a levaram em segurança, longe da cidade em chamas. Enquanto Jericó ardia sob o julgamento divino, Raabe e sua casa foram preservados. Ela, uma mulher desacreditada, se tornou símbolo de salvação. Deus honrou a fé de uma prostituta, demonstrando ao mundo que não importa o passado de alguém, importa o coração que crê. Raabe seria para sempre lembrada, não pela vida que teve antes, mas pela fé que abraçou no momento certo. E mais ainda, Raabe entrou para a linhagem real. Ela se tornou ancestral do rei Davi, e muitos séculos depois, do próprio Jesus Cristo. Do bordel para o trono da eternidade. Da vergonha para a glória. Tudo porque creu. Quando as chamas de Jericó se apagaram e o povo de Israel tomou posse da terra, Raabe e sua família foram integrados ao novo povo escolhido. Não foi fácil. Ela precisou reconstruir sua vida em meio a uma cultura diferente, entre pessoas que a princípio a viam com desconfiança. Ela trazia consigo o estigma do passado, a sombra de uma antiga vida. Mas Raabe não se deixou definir pela vergonha. Ela caminhava erguida não por orgulho, mas pela fé que agora era o alicerce de sua existência. Raabe tornou-se exemplo vivo do que Deus é capaz de fazer: transformar vidas, resgatar histórias e dar novos começos. A mulher que antes vendia o corpo para sobreviver, agora era reconhecida como alguém que havia salvado vidas com sua coragem e se tornado parte do plano eterno de Deus. O mais impressionante é que Raabe não apenas foi acolhida entre os israelitas, mas também se tornou ancestral de reis e profetas. Casou-se com Salmão da tribo de Judá, e foi mãe de Boaz, aquele mesmo que seria o redentor de Ruth, outra estrangeira que entrou para a história de Israel. E séculos depois, no Evangelho de Mateus, ao narrar a genealogia de Jesus Cristo, lá está o nome dela, Raabe, a mulher que muitos teriam descartado, a mulher que a sociedade havia esquecido, a mulher que Deus escolheu para ser parte da história mais importante de toda a humanidade. O passado de Raabe não a impediu de ser usada por Deus. Ao contrário, seu passado se tornou um testemunho do poder da transformação. Essa é a grande lição que a vida de Raabe nos ensina. Não importa de onde você veio, importa para onde Deus quer te levar. Não importa quais rótulos o mundo te deu, importa a nova identidade que Deus quer te dar. Deus não busca perfeição para agir, Ele busca corações dispostos. Ele busca fé, e se Ele transformou a história de Raabe, Ele também pode transformar a sua. A história de Raabe é um testemunho vivo de que não há limites para o que Deus pode fazer na vida de alguém que crê. Raabe nos ensina que o passado não define o futuro quando a fé entra em cena. Ela nos mostra que mesmo em meio a ambientes hostis, mesmo diante de uma vida cheia de marcas e feridas, Deus ainda vê valor. Deus ainda chama. Deus ainda transforma. Se você hoje sente que carrega pesos do passado, se acredita que sua história não pode ser redimida, lembre-se de Raabe. Deus é especialista em reescrever destinos. Ele não escolhe os mais perfeitos, os mais famosos ou os mais influentes. Ele escolhe aqueles que têm coragem de crer, e a fé verdadeira não precisa ser perfeita. Ela só precisa existir. O cordão vermelho que Raabe pendurou em sua janela foi pequeno à vista dos homens, mas imenso diante de Deus. Assim é a nossa fé, pode parecer frágil, insignificante, mas nas mãos dele, é suficiente para mover montanhas. Hoje Deus também estende a você a oportunidade de confiar que Ele pode libertar, restaurar e reescrever a sua vida. Não importa quantas muralhas estejam à sua frente. Não importa o tamanho do seu passado. Quando Deus entra em cena, tudo muda. E a sua história ainda pode ser um testemunho poderoso para transformar outras vidas. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortaleça sua fé. E continue conosco, porque agora vamos fazer uma oração especial para renovar sua esperança e sua confiança no Deus que transforma destinos. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração aberto e sedento da Tua presença. Assim como Raabe, reconhecemos que muitas vezes a nossa história foi marcada por erros, feridas e escolhas difíceis. Mas hoje, Senhor, aprendemos que para Ti nada está perdido. Que para Ti não existe passado que não possa ser redimido, nem vida que não possa ser transformada. Pai querido, nós Te louvamos porque Tu és um Deus que olha além das aparências. Tu enxergas o que os homens não veem. Enquanto muitos olham para nossas falhas, Tu olhas para a fé que carregamos, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda. Assim como Raabe, nós clamamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Estende sobre a nossa vida o Teu cordão de redenção.
Marca a nossa casa, marca a nossa história com o teu sangue precioso, com a tua graça que nos cobre e nos salva. Deus de milagres, fortalece hoje o nosso coração. Que possamos ser como Raabe, ousados na fé, corajosos na decisão de te seguir, mesmo que isso signifique ir contra tudo o que o mundo nos ensina. Ajuda-nos a confiar em ti quando tudo ao nosso redor parecer desmoronar. Que nossos olhos estejam firmes em tuas promessas, e não nas muralhas que se erguem diante de nós. Senhor, transforma o nosso nome como transformaste o de Raabe. Faz com que nossas vidas sejam testemunhos vivos do teu amor e do teu poder. Que mesmo em meio às dores, dificuldades e marcas do passado, sejamos instrumentos de salvação para aqueles que estão ao nosso redor. Renova, Pai, a esperança de cada pessoa que ora comigo agora. Que elas sintam o teu amor abraçando suas almas cansadas. Que elas saibam que ainda há um plano, ainda há um propósito, ainda há uma nova história escrita pelas tuas mãos. E se por acaso alguém se sente indigno ou sem forças, que o Senhor, através desta oração, sussurre ao seu coração: eu te escolhi. Eu te amo. Eu tenho algo novo para você. Pai, que cada lar representado aqui seja visitado pela tua paz. Que cada família veja os teus milagres, assim como a família de Raabe foi salva pela sua fé. Em nome de Jesus, declaramos: somos teus. Somos salvos pela fé. Somos novas criaturas pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, por transformar nossas histórias. Muito obrigado por nos dar um futuro cheio de esperança. Em nome de Jesus, amém.